Glória a Deus. Mais uma noite reunidos para a ministração do Evangelho da Graça de Deus. A graça e a paz a todos, aqueles que estão no YouTube e no Facebook. Vamos lá. É um momento maravilhoso onde podemos ministrar a graça de Deus. Enquanto estamos nessa canção aí, vamos preparando aí os corações para essa mensagem de hoje. Aleluia. A mensagem de hoje é essa: o corpo do pecado foi desfeito, o diabo. Vamos ver, tá tudo certo aí? Tá funcionando? Todo mundo preparado? Todos estão ouvindo? Ok, vem Patrícia, o pessoal está respondendo aí. Essa é a mensagem de hoje: o corpo do pecado foi desfeito. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo para todos. Como nós durante o dia fizemos um anúncio que o tema seria esse aí: o corpo do pecado foi desfeito, o diabo, né? Vamos fazer uma leitura em alguns textos para a gente entender. Aqui no início aqui eu coloquei um textozinho da minha própria punho, né? Adão, o pecado, a lei. No caso, seria a carne, as obras da carne e a lei. Então, Adão, o pecado, a lei, a carne, as obras da carne e a lei tinham o império da morte. Então, isso aí foi o tema da semana passada, que a gente falou sobre o império da morte, né? Então, quem tinha o império da morte, conforme diz em Hebreus capítulo 2, versículo 14, né? Que o diabo, que tinha o império da morte, que foi aniquilado. Então vamos entender hoje a mensagem: Adão, o pecado, a lei. Dá para ver se eu estou direitinho aqui na frente lá? Adão, o pecado, a lei. A carne, tá dando para ver? As obras da carne e a lei tinha o império da morte, né? Vamos fazer a leitura aqui em João 8:44. Jesus conversando com os religiosos de sua época, né? Ele conversando com os religiosos. Vamos ler esse texto aqui. João 8, versículo 44. Jesus falou o seguinte: vós tendes por pai ao diabo e quereis fazer os desejos de vosso pai. E Jesus continuou: ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele, né? Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8:44. Então esse é o texto para iniciar. Vamos fazer uma breve oração. Senhor, te agradecemos pela leitura desse texto que está aí. Pedimos que nossos entendimentos sejam abertos para entender a mensagem. Amém? Então todos, amém? Vamos continuar a ler alguns textos, né? Continuemos a ler a passagem referente a esse texto em que Jesus conversava com aqueles religiosos antes da cruz, né? Jesus falou o seguinte para ele: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36. Então, libertar de quê? Né? A questão toda é que depois do pecado de Adão, todos ficaram presos no ministério da morte. Então Jesus veio para libertar
os cativos, né? Então ele dizia o seguinte: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E continuou no versículo 37, João 8, 37. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Já lendo de novo, 37. Aí os religiosos falaram, não, aliás, Jesus, continuando, bem sei, Jesus continuou, bem sei que sois descendência de Abraão. Jesus falou, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. João 8,37. Então vejo que Jesus está falando que a palavra dele não entrava neles, ou seja, naqueles que estavam o quê? Presos, né? João 8,37. E Jesus continuou, João 8,38. Eu falo do que vi junto de meu Pai, Jesus falou, e vós fazeis o que também viste junto de vosso Pai. João 8,38. Então vejam aí, há uma separação, né? Aí existe uma divergência, né? Eu falo do que vi junto do meu Pai, e ele fala o seguinte, e vós fazeis o que também viste de vosso Pai. João 8,38. Aí os religiosos responderam o seguinte, e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes, se fosses filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. João 8,39. Mas agora procurais matar-me, disse Jesus. Matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso, Jesus falou para eles. João 8,40. E Jesus continuou, vós fazeis as obras de vosso pai. Vejam aí, as obras do diabo, né? De vosso pai. Vamos continuar. Disseram-lhe, pois, os religiosos, nós não somos nascidos de fornicação. Temos um pai que é Deus. João 8,41, Jesus continuou falando com eles. Disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amarias. Veja aí o que Jesus falou. Se Deus fosse o pai deles, certamente eles amariam a Jesus. Pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou, né? João 8,42. E Jesus continua falando, porque não entendeis a minha linguagem, por não poderes ouvir a minha palavra. João 8,43. Então vejam aí que eles não podiam ouvir a palavra de Jesus, de quem foi enviado por Deus, que eles diziam ser o pai deles, né? Aqui olha o que Jesus fala, porque não entendeis a minha linguagem, não poderdes ouvir a minha palavra. João 8,43. E continua, João 8,44. Jesus falou o seguinte para eles, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8,44. Então veja que Jesus está falando que esse diabo ali, que era o pai deles, é mentiroso e profere mentira, né? Porque é o pai da mentira. Eu pergunto aos senhores, todos, né? Quem é que profere mentira? Não é um ser humano? Né? É um ser humano. Não existe em lugar nenhum nos textos da Bíblia que quem profere mentira é uma criatura vermelha de rabos e chifre. Não existe na Bíblia em lugar nenhum. Quem profere mentiras é o diabo, ou seja, o pai deles. O pai deles seria o quem? Seria quem? Um ser humano também. Não poderia o pai deles
ser um ser espiritual, um suposto ser espiritual de rabos e chifre e vermelho, né? Não poderia. O pai dele seria quem? Um homem também, assim como todos descenderam de Adão até hoje. Todos são filhos de um pai, de outro pai, que é de outro pai, que é de outro pai, até chegar a Adão. Filhos da carne, né? Filhos de Adão, segundo a carne. Então veja que Jesus fala aqui: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Então vejam que desejos são frutos, obras da carne que provém de um ser humano. Quem é que tem desejo é quem está na carne, né? Então veja aí: vós tendes por pai o diabo, ao diabo. Aí eu pergunto: que diabo é esse aí? A todos que estão ouvindo ao alcance da voz, que diabo é esse? Né? Só pode ser um ser carnal e não um ser espiritual, né? Porque todos eles eram filhos nascidos de mulher da carne. Então, como Jesus fala assim: vós tendes por pai ao diabo. Então veja que a carne é inimiga de Deus. A carne não se submete a Deus. Então veja em João 8,43, antes daquele versículo: porque não entendeis a minha linguagem, porque por não poderdes ouvir a minha palavra. Então a carne, o homem segundo a carne, o homem carnal, não ouve a voz de Cristo. Ele não ouve. Quem ouve a voz de Cristo é o homem espiritual, é o homem nascido de Deus. Esse ouve a voz de Cristo, aqueles a quem Cristo, que o Pai deu a Cristo. João 8,43. Vamos passar adiante. Aí Jesus continuou o seguinte: mas porque vos digo a verdade, não me credes. Então veja que, como ele era pai da mentira, o diabo, e os filhos do diabo não poderiam ouvir a verdade. Aí Jesus fala: mas porque vos digo a verdade, não me credes. Então a carne, os homens carnais não ouvem a voz do Espírito, não ouvem a verdade que é a voz do Espírito. Então olha só, não creem. Quem crê não é o homem segundo a carne, é o homem espiritual. João 8,45. E continua aqui, vamos continuar. Eu coloquei um textozinho aí da minha própria autoria. O corpo do pecado foi desfeito. Agora, que corpo do pecado foi esse? O velho homem. Quem era o velho homem? Né? O velho homem é Adão e os filhos de Adão. Todos que nasceram da carne, nascidos de mulher, nascido do útero, que todos nós nascemos também segundo a carne. E isso é o velho homem, quer dizer, o homem que há muito tempo já está aqui. Então veja, o corpo do pecado de Adão, que Adão foi o primeiro que pecou, né, contra Deus, que desobedeceu a voz do Espírito, que não ouviu a voz do Espírito, porque ele era um homem carnal, porque ele era um homem feito segundo a carne, e a sua esposa também, a mulher também tirou da sua própria carne. Então a carne não ouve a voz do Espírito, né? Então vamos ver aqui: o corpo do pecado foi desfeito, o velho homem. Onde foi desfeito? Na cruz, né? Quer dizer, as suas obras não impedem de que o homem chegue a Deus. Vamos entender isso. Olha só, porque está escrito o seguinte: que nós fomos despojados desse corpo do pecado de Adão. Quem diz isso? O Evangelho é que diz que nós fomos despojados, ou seja, tirados desse corpo do pecado. Então Deus, quando olha para nós, Ele não olha para nós segundo a carne, porque Cristo já despojou desse corpo do pecado de Adão. Pela circuncisão de Cristo, esse era o velho homem. Então vamos entender aqui, para não ficar nas minhas palavras. Romanos 6,6, nós vamos ler algumas passagens, né, de algumas passagens dos textos das epístolas de Paulo e também de outros apóstolos, né, não somente Paulo. Romanos 6,6 diz o seguinte: sabendo isto, veja o que Paulo está falando, que o nosso homem velho, o que é o homem velho? Né? É o homem nascido segundo a carne, foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito.
Veja aí o corpo do pecado em vermelho, o nosso velho homem em vermelho, o corpo do pecado em vermelho, né? Sabendo isso, que o nosso homem velho, o que é esse homem velho? Né? Foi com Cristo crucificado, para que o corpo do pecado, né, seja o quê? Desfeito. Então não são minhas palavras quando a gente fala que o corpo do pecado foi desfeito, né? Para que não sirvamos mais ao pecado. Romanos 6,6. Então, para que não sirvamos o quê? As obras da carne. Porque o primeiro homem que praticou obras da carne foi Adão. Por que eram obras da carne? Porque era uma obra que não era a vontade de Deus. Porque a vontade do homem, ela é contrária à vontade de Deus, à vontade do Espírito. Então, por isso que diz o Evangelho que temos que andar em Espírito, né? E vamos ler isso mais para frente, tá bom? Então, para que não sirvamos mais ao pecado. Então, veja, esse pecado são obras da carne, agora que muitos praticam, né? Não é o pecado de Adão, que a lei imputava como pecado. Romanos 6,6. Vamos ler aqui, ó. Mas em Colossenses 2,10 diz o seguinte: e estáis perfeitos nele. Então, veja que quem está em Cristo está andando em quê? Em espírito e em verdade. Quem é que está perfeito em Cristo? O homem espiritual. O homem espiritual, ele está perfeito em Cristo, que é a cabeça de todo principado e potestade, né? Colossenses 2,10. Vamos continuar lendo mais alguns textos. Colossenses 2,11. No qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo. Colossenses 2,11. Então veja que quem está perfeito em Cristo, ele está circuncidado com a circuncisão não feita por mãos humanas, né? No despojo do corpo dos pecados da carne, mas feita a circuncisão de Cristo, no homem espiritual. Então, a circuncisão é no coração, é no espírito, que cortou, né? Cortou, né? O corpo dos pecados da carne. Então, Cristo arrancou, tirou. Então, não tem... Deus não olha mais para nós segundo a carne, mas Ele olha para nós segundo o Espírito, porque Cristo circuncidou, tirou. Então houve uma separação entre o velho homem e o novo homem, o homem celestial, o homem nascido segundo o Espírito, não segundo a carne. Colossenses 2,11. E diz que esse homem velho, sepultados com ele, no batismo nele, também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Colossenses 2,11. Então esse velho homem, ele foi sepultado juntamente com Cristo, né? E nós ressuscitamos pela fé no poder de Deus. Colossenses 2,12. Colossenses 2,13 diz o seguinte: e quando vós estáveis mortos nos pecados, ou seja, no velho homem, andando segundo a vontade do velho homem, e na incircuncisão da vossa carne, ou seja, que ainda não havia a circuncisão de Cristo na cruz. Então todos que estavam antes da cruz estavam na incircuncisão da carne, né? Na verdade, eles estavam, embora eles fizessem circuncisão humana nos despojos da carne do pecado, lá as crianças que eram circuncidadas, cortados o prepúcio, né, dos meninos no 8º dia, essa circuncisão era só um simbolismo da verdadeira circuncisão. Então veja que na verdade os judeus ainda estavam também na incircuncisão, embora eles fossem circuncidados. Então quem que trouxe a verdadeira circuncisão foi Cristo. E diz aqui: quando vós estáveis mortos nos pecados, vejam, mortos, e na incircuncisão vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Então veja bem aí que a circuncisão de Cristo tirou o velho homem, no caso desfez, né, o poder que o velho homem tinha de subjugar os filhos de Deus à morte, né? Colossenses 2,13. Colossenses 2,14.
e diz o seguinte: e havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, nas ordenanças da lei, a cédula que era riscada contra nós, os judeus, inclusive contra também os gentios, porque quem não fazia parte da comunidade de Israel, aquela cédula era contra eles. Tanto é que quando eles queriam passar a ser judeus, né, prosélite, eles teriam que passar pelo processo de circuncisão. Então aquela cédula, ela era contra todos, inclusive até os gentios, né? Então veja, e havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Então nas ordenanças de Moisés, inclusive para os gentios daquela época, não nós, que nós estamos depois da cruz, aquelas ordenanças da lei de Moisés, elas eram contra os gentios, porque se os gentios não se circuncidassem para passar a ser um judeu, ele estaria contra aquelas ordenanças. Então todo gentio, todos que não eram, né, da comunidade de Israel, teriam que também ser circuncidados conforme a lei de Moisés. Então vamos ler de novo. E havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, sempre, né? E atirou do meio de nós, cravando na cruz. Então aquelas ordenanças foram cravadas na cruz, Colossenses 2,14. E ainda tem gente querendo essas ordenanças, né? E Cristo falou que essas ordenanças foram cravadas na cruz. Ainda dizem assim: a lei é boa, a lei era boa para quem a usasse legitimamente dela, da lei de Moisés. A lei de Moisés só foi boa para quem usou legitimamente daquela lei. O único que usou legitimamente daquela lei foi Jesus. Foi o único que cumpriu a lei. Ninguém mais. Então ninguém, para nenhum ser humano aquela lei foi boa, né? Para Cristo, sim, porque ele foi perfeito e cumpriu toda a lei. Então vamos continuar lendo. E tirou do meio de nós, cravando na cruz, a lei de Moisés, Colossenses 2,14. Vamos ler algumas passagens, que não vamos demorar muito, né, para entender o que é esse diabo e o que são as obras do diabo desfeitas. Vamos ler aqui, no qual também está circuncidado com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo. Colossenses 2,11, já tínhamos lido, mas lemos de novo, né? Agora aqui em Timóteo, outra passagem aqui, no livro de João, o apóstolo João, né? 1 João 3,8 diz o seguinte: quem comete o pecado é do diabo. Então veja, quem pratica as obras da carne é do diabo. Agora vamos falar melhor. Quem pratica as obras da carne é o homem terreno, é o homem carnal. Porque muita gente fala assim: quem comete o pecado é do diabo. Ué, do diabo, mas qual diabo? Um de chifres e de rabo? Não tem. Aí qual é o diabo? Um anjo que dizem que virou Satanás? Onde está na Bíblia? Não está também. Então assim, quem comete pecado é do diabo. Que diabo? Então o diabo é quem é o pai da mentira, né? Quem mente? Homens. Então veja bem, João fala o seguinte: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca. Ora, onde está escrito que um ser espiritual peca ou pecou? O único que pecou foi Adão, né? Que pecou no início. Então quem pecou desde o princípio foi Adão. Então não existe na Bíblia nenhum ser suposto ser espiritual, de rabos e chifres, que pecou. Bom, quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Veja aí que quem peca desde o princípio é o diabo. Agora, quem é o diabo? A questão é essa, né? Aí os religiosos falam assim: o diabo é uma criatura vermelha de rabos e chifres. Onde está na Bíblia isso? Em lugar nenhum. Isso aí é uma crendice popular, né? Então veja aí. Vamos continuar lendo, porque eu estou demorando muito nesse versículo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca, né? Desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, quem é que praticou obras contrárias a Deus? Que diabo foi esse? Foi uma criatura de rabo e chifre? Não foi. Foi Adão.
Adão. Então veja aí, Cristo veio desfazer aquelas obras, aquele pecado de Adão, né? Pecados da carne. 1 João 3,8. Então, as obras da carne eram tidas na lei de Moisés como pecado, porque impedia de o homem chegar a Deus. Mas Cristo veio desfazer essas obras, esses pecados de Adão, e para que os homens chegassem a Deus. 2 Timóteo 2,26 diz o seguinte: e tornaram a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade deles estão presos. Então, laços do diabo são o quê? O que engana os homens nas suas paixões, nas suas vontades contrárias a Deus, né? Então veja aí, em que a vontade deles estão presos. Então, quem é que está preso nessas vontades carnais? É o ser humano. Então veja bem, de tornar a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo. 2 Timóteo 2,26. Vamos fazer a leitura de um texto aqui que eu coloquei para a gente entender melhor esse tema. O que entendemos acima nos textos que nós lemos? Né? Que o diabo, ou seja, o homem carnal, e as suas obras, ou seja, o pecado da carne, continuam existindo. Então, o pecado da carne, ou seja, as obras carnais, elas existem, né? Nos filhos do diabo, ou seja, nos homens carnais, aqueles que não se submetem à vontade de Deus, ou seja, nos filhos da perdição, nos filhos da carne, nos filhos nascidos de mulher, no homem terreno, no homem segundo a carne. Tanto é que Cristo, segundo a carne, foi condenado na cruz. Então veja que Cristo, nascido de mulher, Cristo segundo a carne, ele também foi condenado. Embora ele não tivesse cometido pecados, ele foi condenado na carne, ou seja, foi crucificado e sua carne foi ali partida, né? Então veja que o homem segundo a carne, ele foi condenado, até Cristo foi, mas Cristo não pecou. Ele foi condenado pelos nossos pecados. Vamos continuar aqui, ó. Quando diz que Cristo desfez, é o mesmo que desfez os laços que impediam a entrada no reino de Deus para os espíritos em prisão dos eleitos que estavam precisando da libertação antes da cruz. Então, os eleitos antes da cruz estavam precisando de libertação, né? Então, Cristo veio desfazer os laços que impediam, os laços com o homem carnal. Então, Cristo desfez essa amizade, né, que não, na verdade, Cristo desfez esse laço que prendia os eleitos de Deus de terem um corpo espiritual glorificado como um dele. O Filho de Deus veio libertar os que estavam em prisão, né, os filhos de Deus, judeus, né, antes da cruz, e os filhos de Deus também gentios. Então, Cristo veio libertar os filhos de Deus judeus e os filhos de Deus gentios também, que eram tidos, os gentios eram tidos que não adoravam a Deus, nem obedeciam à lei de Moisés antes da cruz. Então, os gentios, na época da lei, eles eram tidos que não obedeciam essa lei, porque eles não estavam debaixo dessa lei. Então, essa lei também era contra eles. Então, por isso que Cristo tirou. Então, Cristo veio libertar os que estavam debaixo da lei e os que não estavam debaixo da lei. Os que não estavam debaixo da lei, essa lei também era contra eles. Tanto é que quando eles se tornavam um judeu, assim, um prosélito, eles teriam que passar pelo processo da circuncisão. Então, embora os gentios eram sem aquela lei, o evangelho do Cristo ressuscitado, que foi entregue a Paulo, diz que todos pecaram e destruídos ficaram da glória de Deus, né? Ou seja, ficaram sem a glória do corpo espiritual. Então, os espíritos estavam em prisão e Cristo veio libertar os espíritos, os eleitos de Deus, os escolhidos, dessa prisão que eles estavam
no velho homem, né? Então Cristo veio libertar os seus eleitos do velho homem, do homem carnal, do homem segundo Adão. As obras da carne são os pecados que não são mais imputados. Então veja bem, hoje muitos praticam a obra da carne, né? Inveja, glutonaria, prostituição, homicídios, adultério, tudo isso são obras da carne, né? Mas só que Deus não imputa aos homens pecado nas obras da carne, porque a cédula que era contra os homens que praticam a obra da carne, ela foi cravada na cruz, e que também sem lei não há pecado. Então, sem a lei para dizer que uma obra da carne é pecado, não há pecado diante de Deus, mas quem anda nas obras da carne fica longe do reino, fica afastado do reino, não tem os benefícios espirituais. Assim diz o Evangelho, né? Então vamos deixar bem claro que, embora não tenha lei que impute pecado aos homens, porque Cristo pagou o preço por todos nós na cruz, vamos deixar bem claro para os religiosos, né, contenciosos, que querem contender, né, que o pecado continua, que Cristo ainda imputa pecado, né, que Deus não imputa pecados no sentido de deixar de considerar um eleito como seu filho. Então veja bem, então Deus não imputa pecado aos seus eleitos, no sentido de que eles deixem de ser eleitos. Então nós podemos nos reportar lá a passagem que fala do filho pródigo, que bem Jesus, nos tempos de sua carne, ele falou, contou essa parábola do filho que deixou, né, os termos lá do seu pai, que era muito rico, e foi viver segundo a carne. Então, embora ele estivesse afastado do reino, longe do seu pai, ele não deixou de ser filho, ele continuou sendo filho, mas ele estava sem os benefícios que um filho teria direito. Assim também, quem anda na carne, o eleito que anda na carne, ele fica sem os benefícios espirituais de um verdadeiro eleito, né? Ele é filho, ele é eleito, mas não está vivendo nas obras da carne. Então, deixando bem claro para os religiosos, contenciosos, que Deus não imputa pecados no sentido de deixar de considerar um eleito como seu filho. Mas um filho de Deus que pratica essas obras do diabo, ou seja, as obras da carne, não herda o reino de Deus, ou seja, não vive em perfeita vitória se não andar em espírito. Então todos que são eleitos, todos que são filhos de Deus, o Evangelho diz que eles precisam andar em espírito, né? Para que ele consiga viver em perfeita vitória e herdar, né? Ter os benefícios espirituais do reino. Praticar ou pensar, praticar obra da carne, ou pensar, maquinar mal, se deixar levar por maus pensamentos, são igualmente obras da carne, né? Ou seja, do homem terreno, do diabo. Então nós podemos ver isso onde? Em Gálatas. Então em Gálatas capítulo 5 diz que essas coisas, maus pensamentos, inveja, coisas assim desse tipo, são obras da carne, embora esteja ainda no pensamento daquele que está maquinando mal. Então pensar ou praticar, ou melhor, praticar ou pensar, que é a mesma coisa de maquinar mal, se deixar levar por maus pensamentos, são igualmente obras da carne, ou seja, do homem terreno, do diabo, que está relatado em Gálatas capítulo 5. Vamos ler aqui, ó, o seguinte, ó. Paulo diz no capítulo 5 de Gálatas, versículo 18 a 23, o seguinte: mas se sois guiados pelo Espírito, não está debaixo da lei. Então quem é guiado pelo Espírito de Deus não tem lei contra ele, não há lei que possa dizer que ele não está obedecendo a Deus, né? Aí diz o seguinte, vamos ler aqui de uma forma intencional, para que todos possam entender. Paulo fala o seguinte: porque as obras do diabo
É isso que está escrito aqui? Porque as obras do diabo ou as obras da carne? As obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedice e glutonarias e coisas semelhantes. Então, todas essas obras são obras da carne. Não são obras do diabo, são obras da carne, é o que diz o Evangelho, né? Mas só que as pessoas falam assim, mas são obras do diabo. Mas aí eu pergunto, o que é diabo? O que é diabo? Diabo, na verdade, é quem pratica a obra da carne. Então veja bem, então as pessoas falam assim, mas é o diabo. Tá, mas o que é diabo? É uma criatura de rabos e chifres? Não é. Onde está no Evangelho que diabo é uma criatura de rabo e chifre? Em lugar nenhum. Onde tem na Bíblia que diabo era um querubim de luz que virou o diabo? Não tem. Então as pessoas pegam textos da Bíblia e dizem que diabo um dia era um anjo de luz. Mas onde está escrito na Bíblia? Não tem na Bíblia. O que tem na Bíblia é que um rei se disse Deus, né? Ele que se disse Deus, um rei, um príncipe, não foi um ser espiritual, um anjo. Ele foi qualificado como se fosse uma estrela. É como se fosse assim, quem chama um astro, né? um ator de estrela, o ator não é uma estrela. Michael Jackson, ele era considerado o quê? Uma estrela. Então ele era qualificado como uma estrela, como um astro, mas ele não era um astro. Assim também o príncipe de Tiro, o rei da Babilônia, eles foram qualificados como estrelas da alva. Não tem lugar nenhum da Bíblia dizendo que um anjo virou Satanás. Não tem. Inclusive o texto nem fala de Satanás, né? As pessoas inventam, a religião é que inventa isso, né? Então vamos ler aqui, ó. Porque as obras da carne são manifestas, as obras da carne, não obras do diabo, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro que, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, eles não vão viver no reino de Deus, não vão usufruir dos benefícios do reino de Deus. Então é o que diz o Evangelho, né? Essa é a verdade do Evangelho, não o que diz a religião, né? O Evangelho diz isso. E veja que aqui tem uma parte que fala assim, ó, heresias. Então veja bem, heresias é obra da carne. Então se eu vier para cá e falar um evangelho mentiroso, se eu vier para cá e começar a falar para todo mundo assim, traga a sua chave para que você seja abençoado, para que faça a sua vontade de você ter um melhor carro. Isso aí não é a vontade do Espírito, isso aí é a vontade da carne, ou seja, a vontade do homem. É a vontade do homem carnal, que ele vai pegar isso ali que ele diz que é bênção, né? E vai competir com outro homem que ele tem um melhor carro, então, um carro, né? Então veja que heresias, eu pregar um evangelho mentiroso, isso é heresia, né? O evangelho diz que as bênçãos de Deus, elas são espirituais e não bênçãos materiais. Então veja bem, o evangelho diz que as bênçãos são espirituais. As coisas materiais não são as bênçãos, elas são coisas que acompanham as bênçãos espirituais, o reino de Deus. Mas ninguém tem que ficar pregando numa chamada igreja, né? Que as pessoas venham, faça uma fila aqui para você ter a sua casa própria, a sua chave. Jesus não fez isso, Paulo não fez isso, nenhum apóstolo fez isso. Mas por que falam esse evangelho hoje em dia? Porque é um evangelho diferente do que está escrito, né? Então veja bem que heresia é obra da carne. Então quando as pessoas se reúnem para buscar as suas vontades, elas estão na busca da sua carne, da sua vontade humana, né? Então veja aí diz aqui, mas o fruto do Espírito é amor. Veja que o fruto do Espírito não é um carro novo, né? O fruto do Espírito não é uma casa própria. O fruto do Espírito diz aqui no Evangelho que é o amor, o gozo,
a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. Então veja, o que são os frutos do Espírito? Contra essas coisas não há lei. Então quem está nessa vontade aqui de Deus, não existe lei. Não pode ter um pastor, um bispo que vai falar: olha, você não está sendo fiel a Deus. Por quê? Porque ele está andando em Espírito. Não há lei contra quem anda no Espírito. Deu para entender? De ninguém, de nenhuma religião. No início da mensagem, Jesus disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então libertar de quê? Libertar das suas paixões, da sua obra da carne. Então veja que Jesus veio para isso. De que seriam livres aqueles homens antes da cruz? Diz que seriam livres do diabo. Que diabo? Das suas vontades, né? Ou seja, da carne. Seriam circuncidados por Cristo na circuncisão do Espírito. Por isso que Paulo diz que não consideremos a ninguém do ponto de vista humano, né? Ou seja, segundo a carne, e nem Cristo também. Então não devemos olhar para ninguém segundo a carne. Olha, esse aí não é filho de Deus porque ele está fazendo isso, isso e isso, isso. Mas Deus não olha para ele assim. Deus olha para ele como filho. Mas se olharmos para as pessoas segundo a carne, segundo o que ele está praticando, em dizer que ele não é um eleito de Deus, não é, e o Evangelho diz que não é para olharmos ninguém do ponto de vista humano, e nem a Cristo segundo a carne. Então não devemos colocar Cristo numa cruz, ou falar: Jesus de Nazaré, né? Dizer: vamos tocar nas orlas do vestido de Jesus. Isso aí era Jesus segundo a carne. Esse Jesus segundo a carne, ele morreu na cruz. Agora é Cristo Espírito, né? E diz aqui, em 2 Coríntios 5,16: assim que daqui por diante a ninguém, Paulo fala, a ninguém, nem a Cristo, conhecemos segundo a carne. Então ninguém conhece a Cristo segundo a carne, e nem a ninguém também conhecemos segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo, agora, Paulo dizia, agora, há 2000 anos atrás, já não o conhecemos deste modo. 2 Coríntios 5,16. Então veja aí o que diz o Evangelho, né? Agora algumas passagens para saber quem é o inimigo de Deus. Porque a gente aprende na religião que o inimigo de Deus é uma criatura vermelha, de rabo, chifre. Ou então diz que o inimigo de Deus é um ser, um suposto ser espiritual. Mas vamos ver o que diz o Evangelho? Algumas passagens para saber quem é o inimigo de Deus. Paulo falou em Efésios 4:27: não deis lugar ao diabo. Efésios 4:27. Veja que diabo é esse que não se deveria dar lugar, né? Agora diz em 1 Timóteo 3:7: também convém que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Então veja aqui, então assim, aqui ele estava dizendo a Timóteo que um obreiro, um bispo, ele deveria ter bom testemunho, ou seja, andar em espírito, né? Não praticar a obra da carne. Está em verde aqui, né? Dos que estão de fora. Então as pessoas que estivessem de fora tinham que observar no que aspirava, né? Episcopado, como diz na Bíblia, deveria ter o quê? Bom testemunho, ou seja, não deveria estar andando nas obras da carne, mas sim no espírito. Dos que estão de fora, as pessoas deveriam ver nele um bom testemunho, para que não caia em afronta, ou seja, nos desejos carnais, de orgulho, né? Agora eu sou o cara, né? Porque eu consegui um cargo, entendeu bem? Para que não caia em afronta e no laço do diabo. Veja, laço do diabo. Que diabo? A sua própria vontade, né? 1 Timóteo 3,7. Vamos continuar lendo. Não neófito, Timóteo 3,6. 1 Timóteo 3,6. Não neófito, para que ensoberbecendo-se. Quem se ensoberbece? É uma criatura espiritual? Não, é um ser humano que se ensoberbece, que se torna orgulhoso, né? Cheio de si. Então, não neófito, para que se ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Que diabo é esse? 1 Timóteo 3,6. E aqui, Lucas 4,13, Jesus na tentação do deserto. E acabando o diabo toda a tentação, veja, ausentou-se dele por algum tempo. Que diabo que ausentou-se dele? Foi uma criatura de rabo e chifre?
Onde está na Bíblia? Não está. Foi um anjo, um suposto anjo caído? Também não foi. Então, a tentação vem da onde? Do diabo. Que diabo? Onde os seres humanos são tentados? Na carne. Então veja bem, e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então Jesus, ele também foi tentado no sentido de orgulhar-se, de tomar todos os reinos do mundo, como diz lá nos textos, né? Está funcionando ainda, Patrícia? Tá, né? Diz aqui em Tiago 4,7: sujeitai-vos, pois, a Deus, ou seja, andai em espírito. Quem sujeita-se a Deus está andando em espírito. Resistir a quê? Ao diabo. Que diabo? Uma criatura vermelha de rabo e chifre? Um suposto anjo que teria virado Satanás? Não. Ó, sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4,7. Então veja o que Tiago fala aqui: e ele fugirá de vós. Ó, diz aqui, ó, Mateus 4,1, sobre Jesus, ó. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Então ele era o próprio verbo de Deus encarnado. Então esse Espírito, ele mesmo, foi o que? Ao deserto, na vontade de Deus, para ser tentado pelo diabo. Quem é que tenta o homem? Vamos entender. Jesus era um homem, né? Mateus 4,1. Mas Jesus não pecou. Vamos ler aqui, ó. Tiago 1,13. Vamos entender que diabo é esse. Que diabo? Quem é que tenta o homem? A Bíblia diz que é diabo. Agora, quem que é o diabo? Ó, Tiago capítulo 1, 13 a 14. Ninguém sendo tentado, vejam, diga, de Deus sou tentado. Veja, ninguém é tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Então que mal é esse aqui? Deus não pode ser tentado pelo diabo, porque Deus não é homem, Deus não é carnal, Deus não é segundo a carne. Então Deus, ele não pode ser tentado pelo mal. Que mal? O diabo, né? Então veja bem, ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. E veja bem o que tenta o homem, ó. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pelo próprio diabo, ou pela própria concupiscência? Pela própria concupiscência. Então as pessoas são tentadas pela sua própria cobiça, pela sua própria vontade carnal. Ninguém é tentado por uma criatura, uma suposta criatura de rabos e chifre. As pessoas são tentadas pela sua própria vontade carnal. Tiago 1, 13 a 14. Então veja o que diz o Evangelho sobre da onde que vem a tentação. Ela vem do diabo. Mas o que é o diabo? O diabo é a própria carne do homem, a concupiscência da sua própria vontade. Se alguém falar assim, mas você está pregando uma heresia, porque você está falando que o diabo não é uma criatura, mas onde está escrito que diabo é uma criatura? Que é um ser diabo chifre. Está funcionando ainda, tá, né? Não tem no Evangelho nada disso, né? Vou ligar de novo aqui, gente, que desligou outra câmera aqui. Então vamos continuar aqui, Tiago 1, 13 a 14. Vamos continuar aqui, ó. 1 Coríntios 10, 13. Paulo falava aos coríntios: não veio sobre vós tentação, senão o que? Do diabo? Não, senão tentação humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar. Vejam a tentação de onde vem, humana, acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape para que a possais suportar. 1 Coríntios 10, 13. E diz em Efésios 5, 9: por seus frutos conhecereis. No caso aqui, Efésios não, em Mateus 7, 16, Jesus falou o seguinte: por seus frutos os conhecereis. Fruto, ou seja, pelas obras da carne, vocês conhecerão aquele que é o homem carnal, né? Porventura colhem-se uvas, ou seja, amor, fé, mansidão, dos espinheiros? Não, porque o espinheiro é o homem segundo a carne. E os figos dos abrolhos? Mateus 7, 16. Viram, hein? E diz aqui em Efésios 5, 9: porque o fruto do Espírito, ao contrário das obras da carne, obra da carne e diabo, que no caso aqui, fruto do Espírito é contrário das obras da carne, e Espírito é o contrário do diabo, das obras da carne, né? Do diabo, do homem carnal. Porque o fruto do Espírito está em todo o quê? Bondade, justiça e verdade. Efésios 5, 9. E Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito, que é o contrário das obras da carne,
É amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas 5:22. Então, isso aí é o contrário das obras da carne. Isso aqui não é amor, gozo, paz, não é ao contrário de uma criatura, suposta criatura de rabo e chifre. Não é. Né? Isso aqui é ao contrário das obras da carne, ou seja, glutonaria, inveja, heresia, bebedice e outras coisas mais das obras da carne. E diz aqui em Gálatas 5:23, contra essas coisas não há lei. Gálatas 5:23. Então quem anda nas obras, ou melhor, nos frutos do Espírito, quem flui dele os frutos do Espírito, contra esse ninguém pode falar, você está sendo infiel, porque você não está trazendo um envelope aqui, Deus não está se agradando de você, porque você não está cumprindo o seu propósito, a sua campanha. Então veja bem, contra essas coisas não há lei. Ninguém pode colocar uma lei contra quem anda em espírito. Gálatas 5:22. Contra essas coisas não há lei. Então não há o quê? Opositor. Então quem se opunha aos homens, está funcionando ainda, tá, né? Quem se opunha aos homens era o diabo. E aqui diz a lei. Então a lei é tida como o quê? O opositor da mesma forma, porque o corpo do pecado foi desfeito. Vamos entender depois. Então, o diabo significa em grego aquele que se opõe, né? Aquele que divide. Em sentido negativo, o diabo é aquele que tenta, que procura com todos os meios separar o homem de Deus. Então, quem procura com todos os meios separar o homem de Deus é o quê? O diabo. Bom, aí a gente vai perguntar: que diabo? É um vermelhinho que posa aqui no meu ombro aqui, né? E fica querendo me afastar de Deus? Não é, né? Isso aí só acontece na revista em quadrinho, né? De Cebolinha e Cascão. Então só acontece, um diabinho vem aqui, né? Com um chifrinho, aí ele tenta me separar de Deus. Não tem sentido, gente. Aí vem um anjinho aqui, né? E diz, não, você é de Deus. O diabinho, não, você não é de... Você tem que desobedecer a Deus. Não tem isso na Bíblia em lugar nenhum. Então que diabo é que tenta afastar o homem de Deus? É aquele que se opõe, né? Aquele que se opõe a Deus, separar o homem de Deus. Então vamos ler aqui em Romanos 8, 6, 7, que diz o seguinte. Aqui diz o seguinte: a mentalidade do diabo, é isso que está escrito? A mentalidade do diabo, é isso que está escrito? Não é. A mentalidade da carne é morte. Então, a mentalidade do diabo é morte, da carne, não do diabo. Mas a mentalidade do espírito, veja, é vida e paz. Então veja aí os opostos, né? O opositor. A carne, o diabo, é opositor do espírito. Então veja aí, né? A mentalidade do diabo, é isso que está escrito? É inimiga de Deus. Quer dizer que quem é inimigo de Deus é um serzinho com rabo e chifre? Não é. Quem é inimigo de Deus é o quê? É a carne, é o que diz o Evangelho aqui em Romanos 8, 6, 7. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazer. Então o homem segundo a carne, está funcionando? Tá, não? Aqui, Patrícia. O homem segundo a carne não se submete à lei de Deus, ou seja, a lei de Deus é o que? É andar em espírito e em verdade, né? Romanos 6, 7. Então, para finalizar agora esse tema, tá funcionando? Tá, né? Para finalizar esse tema, gente, eu tenho que falar isso para poder verificar, porque vocês não podem ficar sem a transmissão, né? Vamos continuar aqui o seguinte, em Gálatas 5, 17, diz o seguinte aqui, Gálatas 5, 17, pois o diabo luta contra o espírito. É isso que está escrito aqui? Não. O diabo, pois a carne luta contra o espírito. E o espírito contra o diabo? Não, contra a carne. Então veja bem, pois a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Porque estes são opostos um ao outro. Então quem é que é oposto ao espírito? Quem é oposto ao espírito? Né? Na Bíblia tem vários textos que falam diabo, 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 diabo. Mas outras partes falam carne, carne, carne. Então quem é oposto ao espírito aqui é a carne. Não diz na Bíblia, em lugar nenhum, desde Gênesis, Apocalipse, que uma criatura de rabos e chifre, um rabinho com, né, uma ponta assim, tipo uma seta, que é contra o espírito. Não tem. Isso aí é uma invenção religiosa, né? Porque esses são opostos um ao outro. De sorte que não façais as coisas que quereis. Gálatas 5, 17. Aí diz em Gálatas 5, 17, continua o seguinte:
Aqui era Gálatas 5,16, né? E o 5,18 agora, né? Se, porém, sois guiado pelo Espírito, ou seja, não pela carne, não estar debaixo da lei. Olha, veja, a lei é que se opunha aos homens. Então, como Cristo tirou a lei, né? Então, veja, então, quem está sendo guiado pelo Espírito, eles não estão debaixo da lei. Então não tem lei para dizer que ele não está na vontade de Deus, porque ele está em espírito. Então é o que faltava em Adão, né? Adão não andou em espírito, ele andou segundo a carne, então ele não se submeteu a Deus, né? Então ele ficou debaixo daquela lei que condenava a atitude dele contra Deus, né? Gálatas 5,17. Portanto, agora diz aqui em Romanos 8,1: nenhuma condenação há, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, ou seja, para quem está andando em espírito e em verdade. Não há condenação para quem está em espírito, ou seja, em Cristo Jesus, que não andam segundo o quê? O diabo ou a carne? Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, o que é diabo? Aqui no Evangelho diz que é a carne, porque quem anda contra o Espírito, né, ele está fazendo a vontade humana da carne, os desejos seus carnais de não crer em Cristo, né? Mas Romanos 8:1. Então vamos continuar aqui para terminar, tá? E em Romanos 8:1-2 diz o seguinte: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8:1-2. Então havia uma lei do pecado e da morte. Então, a lei do Espírito de vida, quem anda em Espírito, se libertou dessa lei do pecado e da morte. Romanos 8:1 e 2. Na verdade, essa aqui é 8:2, né? 1 não, eu já li 1. Então vejam aí o que é a lei do pecado e da morte. Essa lei, ela foi tirada. Então quem anda em Espírito não está debaixo dessa lei do pecado e da morte. Para terminar, Romanos 8:3. Porquanto o que era impossível à lei, veja, visto que estava enferma pela carne, então a lei estava enferma pela carne, ou seja, estava contaminada pela carne. Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne e do pecado, Jesus foi enviado na semelhança, mas ele não pecou da carne, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Então, o pecado foi condenado na carne do justo, né? Então, o pecado que eram as obras carnais daqueles que eram contrários a Deus. Então, veja, gente, a gente acabou de ler em todos os textos que colocamos aqui que o corpo do pecado era exatamente o que era contra Deus, né? Então a lei do pecado e da morte, o homem carnal nascido de Adão, que era contrário a Deus, e o pecado. Então o corpo do pecado foi desfeito, quer dizer, Cristo veio desfazer as obras do diabo. A gente acabou de ler isso aí, né? O corpo do pecado foi desfeito, ou seja, o diabo. Então o que Cristo veio desfazer na cruz? As obras do diabo. Aí a gente pergunta, que obra do diabo? Quem pecou desde o princípio? Alguém vai falar, quem pecou desde o princípio foi uma criatura de rabo e chifre, mas não tem na Bíblia isso. Aí outro vai falar, não, mas quem pecou desde o princípio foi um querubim de luz lá no céu, mas também não está escrito isso, né? Não tem. O único registro que tem na Bíblia de quem pecou desde o princípio foi Adão. Então, Cristo ele veio desfazer as obras de Adão, ou seja, quando Adão desobedeceu a Deus, ou seja, quando Adão deixou de ouvir a voz do Espírito, ele passou a praticar as obras da sua própria vontade, ou seja, as obras da carne. Então, todos pecaram por causa do pecado de Adão. Então, embora a humanidade não tenha pecado na semelhança do pecado de Adão, mas o pecado passou a todos os homens. E diz o Evangelho que todos pecaram, todos, gentios e judeus. O único que não pecou foi Jesus.
Então Jesus, ele veio desfazer essas obras desse diabo aí, esse diabo que a carne de Adão, né, que fez a sua própria vontade. Então veja bem que, para terminar, vou terminar com mais uma fala aqui, que Deus perguntou a Eva o seguinte: Eva, por que você fez isso? Aí ela falou o seguinte para Deus: Deus, a serpente me enganou. Aí eu pergunto a quem está ouvindo e quem está nos vídeos, na internet, o que for, ou quem está ouvindo aqui ao redor desse local: por acaso uma serpente tentou Eva, um animal? Isso aí é uma figura de linguagem na Bíblia que diz que Eva falou assim: a serpente me enganou, ou seja, a serpente me tentou. Mas a gente acabou de ler na Bíblia que Tiago fala: se alguém for tentado, não diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Aí Tiago continua: mas cada um é tentado por sua própria, o quê? Que ele falou, que a gente leu lá? Concupiscência, cobiça. Então as pessoas são tentadas por sua própria cobiça. Ninguém é tentado por nenhuma criatura. As pessoas falam assim: não, mas é que o diabo me tentou. Aí chega lá no delegado e fala assim: ó, delegado, o diabo me tentou, foi um ser de rabo e chifre. Ele vai preso por quê? Porque ele fez a sua própria vontade, a vontade carnal, não foi vontade de nenhum ser espiritual. Então esse é o tema de hoje, e que diz o seguinte: o corpo do pecado foi desfeito, ou seja, o diabo. Então, como assim, Messias? É porque Deus não olha mais para nós segundo a carne, Ele olha para nós segundo o Espírito. Então Deus não vê mais pecado em nós, mas não na carne. Deus não vê pecado em nós, no homem espiritual, naquele que é nascido de Deus. Então quem crê em Jesus está andando em espírito e verdade. Então esse é o tema de hoje. O corpo do pecado foi desfeito. Então há um abismo muito grande que Jesus falou na sua parábola entre quem está no reino de Deus e quem não está no reino de Deus. Então há um abismo. Então foi a parábola do rico e do pobre, que Jesus disse que quem está no lado de lá não tem como passar para o outro lado. Então veja bem que quem anda em espírito, quem é de Cristo, quem crê em Jesus, ele é filho de Deus. Quem não crê em Jesus, pode ser que ele seja filho de Deus, né? Mas aí somente Deus sabe quem é que vai crer nele. Amém? Terminamos aqui a mensagem, agradecemos a todos. Vamos cantar aqui esse louvor que nós colocamos aqui para terminar. Agradecemos a todos que estão no Facebook, depois deu o joinha, o pessoal aqui do YouTube. Vamos concluir aqui com esse louvor, né? Aleluia. Vamos cantar, porque Deus é um poderoso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ele é poderoso. Contra ele não há nenhuma força. A obra da carne não pode desfazer. Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. O Senhor é Deus poderoso na batalha, sua palavra se cumpre, nunca falha. Livrou seu povo das mãos do inimigo, livrou, com braço forte levantou o seu ungido. O Senhor é Deus poderoso na batalha, sua palavra se cumpre, nunca falha, não conhece a derrota, ele é invencível, não há barreira para Deus poderoso, 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 Deus. O Senhor é Deus
poderoso na batalha, sua palavra se cumpre nunca falha. Livrou seu povo. Olha aí, o inimigo do diabo, né? Fomos libertos. Já nascemos livres do pecado e da morte. Quem estava antes da cruz estava debaixo da lei do pecado e da morte. Quem está depois da cruz está livre desse inimigo. É isso aí. Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Com ele não temerei, pois ele luta por mim. O inimigo já está vencido, ó. O inimigo, o diabo, vencido está, o diabo, a carne, o pecado. Com ele não temerei, não é uma criatura de chifre, né? Ele luta, já lutou, Cristo já venceu a batalha. O inimigo venceu. Olha o inimigo, quem é o inimigo de Deus? A carne milita contra o espírito contra a carne. É o que diz o Evangelho, né? Deus poderoso, poderoso Deus, que sempre abençoa a todos os filhos teus. Deus da fartura, Deus da aliança, Deus do amor, Deus criador, Deus do livramento, Deus salvador, Deus do ouro da prata, Deus da provisão, Deus que nunca deixa seu filho na mão, Deus que é o mesmo e nunca mudará, Deus que fez a terra, o céu e o mar, Deus soberano, Deus omnipotente, Deus que restaura o corpo e a mente, Deus que sabe tudo, Deus